O Senhor fez conhecer seu poder salvador e às nações sua justiça. Salmo 97. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa mãe, e de São José, o justo. E o poder salvador de Deus se dá exatamente na manifestação do seu amor. Amor que remete à misericórdia, à justiça, e assim como na leitura de ontem, a dimensão da cruz. Cruz não é derrota definitiva, é momento de transição da qual a paixão nos eleva a um novo estágio de entendimento da própria vida, a entrega total. E o poder salvador está exatamente aí, na entrega total e no serviço que transforma. Na liturgia de hoje celebramos o ofício da memória de São Barnabé, que exatamente foi transformado pelo poder salvador de Deus. E ele é descrito como um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, conforme está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 36. Vejamos bem, que possamos também ser descritos em nossas vidas como pessoas boas e repletas do Espírito Santo e de fé. Essa é a manifestação, em concordância com o Evangelho de hoje, se formos pessoas boas, cheias do Espírito Santo e de fé, certamente apresentaremos os elementos de ser sal e luz do mundo, evidenciando o nosso testemunho em Cristo. E pelo contexto do texto de hoje, em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículos 21 ao 26, capítulo 13, versículos 1 ao 3. A boa nova de Jesus Cristo chegou a Antioquia e produziu conversão real. O querigma, ou seja, o anúncio direto da morte e ressurreição de Jesus para a salvação, gera frutos quando é proclamado com fidelidade e testemunho. O texto diz que a mão do Senhor estava com eles. Isso revela que é Deus quem converte, mas ele usa homens e mulheres disponíveis. Hoje, como ontem, o mundo precisa de anunciadores do Evangelho com a mesma ousadia do início. Nesse sentido, aqui vemos a dimensão carismática e orgânica da igreja nascente, lá no versículo 1. Em Antioquia, na igreja estava ali, havia profetas e mestres. Ela não é uma simples comunidade espiritual, mas um corpo estruturado com ministérios, dons e discernimento. A presença de profetas e mestres mostra que a ação do Espírito é institucional e carismática ao mesmo tempo. Paulo e Barnabé são escolhidos pelo Espírito Santo em meio à oração e jejum. A igreja discerniu a missão em comunhão. E isso nos ensina que a missão nasce da oração, não apenas da vontade humana. O Espírito envia, mas é a igreja que impõe as mãos. A missão é eclesial, não individualista. E no contexto, antes de serem enviados, Paulo e Barnabé formaram a comunidade. Evangelizar não é só anunciar, é catequizar, acompanhar, formar. Eles passam o ano inteiro ensinando, pois a fé precisa de fundamento. E nos dias de hoje, nós devemos tomar um seríssimo cuidado, pois há muito material na internet, muitos vídeos, muitas coisas as quais nós podemos estar escutando, inclusive isso aqui. Mas é preciso ter discernimento naquilo que nós estamos escutando. E com isso, a instrução, né, nos leva a um discipulado. Né? Ser cristão é ser discípulo, missionário e membro de uma igreja viva. E não apenas de escuta, de curiosidade, mas de fato aquilo que nos coloca em movimento. E nesse sentido, no evangelho de hoje, em Mateus capítulo 10, versículos 7 ao 13, somos chamados. E tal chamado é de urgência para os tempos de hoje. Vivemos num mundo cheio de ruídos, mas vazio de sentido.
pessoas cercadas de tecnologia, mas com o coração deserto de Deus. E Jesus envia os seus discípulos para anunciar que o reino está próximo. Isso não é só mensagem do passado, é para agora. A igreja hoje não pode se calar. A missão continua e ela não pertence apenas aos padres ou religiosos. Nós também fomos chamados a anunciar. Mas como? Com palavras, com vida, com paixão, com fé e coragem. E no contexto, eu repito aqui a palavra várias vezes, contexto da leitura, temos lá no versículo 8: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Jesus não manda apenas falar, mas agir. O anúncio do reino vem com sinais. Esses sinais não são apenas milagres físicos, são transformações reais que só a graça pode operar. Curar os doentes é curar os corações feridos, depressivos, viciados, abandonados. Ressuscitar mortos, quantos estão vivos por fora, mas mortos por dentro? Purificar leprosos, restaurar os marginalizados, os impuros, os esquecidos, expulsar demônios, libertar das trevas da mentira, da pornografia, da vaidade, da raiva, da idolatria do eu. Nesse sentido, a dimensão dos apontamentos de cura tem uma dimensão física, biológica, orgânica, mas também nos traz a dimensão da espiritualidade. Ou seja, o ser humano tem que ser convertido por um todo. E ainda na sequência da leitura, uma frase que chama muita atenção. Tudo isso que foi recebido, o poder da cura, tudo aquilo que é possível ser feito em nome de Jesus, é algo que não nos custa alguma coisa. O que é que nós temos na leitura é que exatamente aquilo que foi dado de graça também deveis dar. É bem interessante essa dinâmica, né, proposta, né? Tudo aquilo que é feito, que foi feito a ti, também faça, né? O reino dos céus está próximo, próximo no sentido que é logo ali, é aqui nessa vida que nós devemos dar dinâmica ao sentido do nosso serviço. Jesus, ao dizer que eles devem levar poucas coisas, tudo aquilo que eles estão fazendo foi recebido de graça. De graça recebestes, e graça deveis dar. E hoje, muitos querem cobrar por tudo, inclusive pela fé. Mas a salvação não é comércio. Cristo nos deu tudo sem cobrar nada, por amor. O missionário verdadeiro não é aquele que lucra com a fé, mas aquele que sacrifica tudo por ela. São João Crisóstomo afirma que nada é mais contrário ao espírito do evangelho do que a cobiça. E nosso tempo, século XXI, precisa ver cristãos, eu, você, que amam, que servem e se doam sem esperar retorno. Jesus coloca no sentido onde o material ficará em segundo plano no bom discernimento das coisas. No versículo 9, aqui está: não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro. Jesus não está dizendo que para desprezarmos o necessário, mas sim confiai. A missão não se faz com riquezas, mas com fé, com pobreza evangélica, com ardor. E esse ardor nos leva também a uma transformação. E hoje, no mundo consumista e ansioso, essa mensagem é uma profecia viva. E Santo Agostinho afirmou que a verdadeira segurança não está na bolsa, mas na cruz. E que possamos ter coragem de verdadeiramente assumirmos o que somos e vivenciarmos a nossa fé. São Barnabé, rogai por nós. Jesus, mais humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso.